O refúgio em que dividiram a população e provocaram uma batalha ali de propósito. O refúgio que era só para crianças. O refúgio que, quando as bombas caíram, deixou a porta aberta e a radiação entrou. E o refúgio que prendeu as pessoas em realidade virtual, controlando a cabeça delas. Esses são alguns dos pontos mais sinistros da história de Fallout e que alguns desses podem até aparecer na segunda temporada da série. Nesse vídeo eu separei uma lista e se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou João Victor, pra você que não conhece, né? E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Fallout, né? Falar muito sobre a série também, porque a gente tá aí no mesmo universo, a gente pode dizer, mas muitas das coisas que eu vou contar aqui ainda não apareceram na série. Podem aparecer, apareceram principalmente nos jogos, mas mostram o quão sinistra é essa Vault-Tec, essa empresa responsável por esses bunkers aí da história de Fallout, né? Vamos contar aqui as principais histórias, mas antes não esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva aí no canal pra você não perder nada. E vamos lá, que é o seguinte, né? A série aí, Fallout do Prime Video, que a gente já falou muito sobre a primeira temporada, se você não viu, tem vários vídeos aqui no canal. Ela apresenta a primeira perspectiva, assim, em live action de um refúgio desse mundo apocalíptico aí, pós-bombas nucleares, só que um refúgio bonitinho, um refúgio que as pessoas viviam de forma normal, um refúgio que, em tese, não seria um dos grandes experimentos da Vault-Tec, porque sim, a empresa responsável por fazer esses bunkers, esses refúgios que a gente vê na série, também criou alguns com caráter de experimento, né, pra fazer experimentos com pessoas. E assim, na própria série, nas cenas de flashback lá, que mostram a mesa de reunião da Vault-Tec, eles decidindo o momento que eles iam tacar a bomba, reunidos com as outras empresas, ali já foram mencionados alguns experimentos, tá? Se você não percebeu, no último episódio tem umas referências a isso. E justamente eu quis trazer uma lista dos mais perturbadores até então. Quero começar aqui de cara com o primeiro, que tem até uma referenciazinha na série, que é o Refúgio 75. Basicamente a gente vê e entende mais dele no jogo Fallout 4. No caso, a história conta, né, que esse refúgio é localizado em uma escola na região de Malden, acho que é no estado ali de Massachusetts. Em tese, esse refúgio teria sido feito para proteger as crianças dessa escola junto com suas famílias, coisa bonita. Só que na verdade não foi bem assim, né? Quando as bombas caíram no ano de 2077, que foi isso na história, todas as famílias correram lá para a escola, foram para a entrada do refúgio, entraram lá, mas aí foram surpreendidas com a primeira situação. Os seguranças, os guardas ali, né, representantes da Vault-Tec, separaram os pais dos filhos, dividiram eles, tipo, sem explicar a razão. E aí que vem um grande ponto, todos os adultos foram executados pelos guardas, deixando somente as crianças ali, sendo um bunker somente de crianças, para desenvolvimento e construção de experimentos com crianças. A gente tem poucas imagens desse bunker, é possível visitar e a gente saber da história após ela ter acontecido, ver os restos do bunker, mas em tese, né, com as pistas que são possíveis ser encontradas, dá pra saber que ficaram tratando essas crianças por vários anos com um protocolo de seleção bem rígido, né, que a idade-chave seria os 18 anos, alguns com 18 anos eram descartados, que não eram úteis, simplesmente eram executados, e outros seguiam pra mais experimento. É um negócio bem profundo e sinistro, esse aqui já é o primeiro, mas vamos seguir porque vai ficando mais sinistro e perturbador ainda. Vamos pro próximo refúgio de Fallout interessante aqui. Eu quero falar sobre o Refúgio 19, que é possível a gente ver a história dele em Fallout New Vegas, outro jogo aí que foi bem aclamado de Fallout, e que ali a gente tem uma história na região do deserto de Mojave, que é um deserto que fica ali nos Estados Unidos, e que a ideia aqui é que nesse refúgio um experimento diferente aconteceu. Quando tudo começou, quando as bombas caíram e os indivíduos entraram para se proteger, eles foram divididos em dois lados diferentes, ou seja, o mesmo refúgio teria dois lados, o setor azul e o setor vermelho. Aqui você pode ver pela imagem do mapa, nessa parte de cima aí, ó, setor azul, setor vermelho. Esse seria o único refúgio a ter dois supervisores, cada um para comandar um lado aí, e aí que começa a questão da experiência. A partir disso, com o passar do tempo, os habitantes começaram a ser estimulados por efeitos sonoros, por algumas pistas deixadas de propósito e outras coisas, foram estimulados a ficarem paranoicos. Tipo, o experimento tinha o objetivo de fazer com que os sobreviventes começassem a ficarem loucos, criarem
criarem teorias da conspiração de que tinha alguém sabotando eles, principalmente alguém do outro setor, criar uma ideia de conflito ali entre os dois lados. Com o passar do tempo, cada morador de um setor começou a culpar os moradores do outro setor e vice-versa aí, culpar pelo mau funcionamento do refúgio, e isso foi gerando grandes conflitos. O que se sabe, né, a gente também não tem cenas disso nos jogos, a gente só descobre. O que se sabe é que isso foi gerando surtos e agressões, e o que a gente pode ver depois é os restos do bunker em 2281, mais de 200 anos depois, abandonado. Então, tipo, não deu certo, não tinha mais ninguém vivo lá. Pô, você imagina como os caras controlaram, né, galera? Mas aí a gente vai pra um muito sinistro agora. Esse aqui foi para um experimento bem específico. Eu tô falando do Refúgio 95. Essa é uma imagem que a gente tem ali de Fallout 4, da entrada desse refúgio, que fica ali no meio de umas pedras. E esse refúgio especificamente foi construído para viciados em drogas, como uma espécie de refúgio para reabilitação deles. Tipo, uma causa até que nobre, uma causa boa. Basicamente, quando tudo começou, as bombas caíram, esses viciados em droga foram colocados lá dentro, começaram a passar por tratamentos periódicos, sofreram de abstinência, sofreram de alguns outros pontos, mas tudo parecia estar dando certo. Passaram-se 5 anos dando tudo certo, todo mundo se reabilitando, tudo bonito, só que foi aí que a Vault-Tec tomou uma decisão ali que lascou com tudo. No meio dos seus experimentos, eles decidiram infiltrar um agente, né, disfarçado ali, fingindo que era um dos sobreviventes, e o objetivo de infiltrarem ele é para que ele, de propósito, encontrasse um tal estoque de drogas que tinha escondido ali, para ver qual que seria a reação do resto. Basicamente, ele tinha o papel de documentar a resposta da população com isso, só que a resposta foi louca, foi de divisão, né? A história conta que quando os residentes descobriram isso, esse estoque de drogas e tudo isso, todos os laços familiares e de amizades foram destruídos ali dentro, causou violência extrema, com uma parte dos residentes voltando a ceder às drogas, então o tratamento não adiantou de nada, e outra parte sendo resistente e não cedendo, querendo manter firme no propósito. E aí o destino final foi esse. Anos depois, o refúgio também foi abandonado, você encontra ele dessa certa forma, trazendo a ideia de que a civilização ali também não deu certo, o experimento também não resultou em nada, só em alguns dados, tipo, os caras trataram a humanidade como se fosse ratinhos de laboratório, e a gente nem chegou nos piores ainda. Vamos seguir pra esse aqui, que é sinistro, e isso aqui eu acredito muito que pode acabar sendo mostrado já na próxima temporada da série Fallout. Eu quero falar agora do Refúgio 87, que a gente vê mais, entende melhor dele em Fallout 3. Esse aqui, de cara, né, recebeu pessoas que pegaram seu acesso e outras coisas, mas de cara, de início, foi revelado como um centro de experimentos para um certo vírus que a Vault-Tec estava querendo testar, que é um tal de FEV, Forced Evolutionary Virus, um vírus que em tese poderia evoluir os seres humanos. Quem já jogou algum dos jogos sabe do que eu tô falando aqui. No caso, quando começou a passar os anos das pessoas vivendo ali dentro, as pessoas começaram a receber esse vírus, começaram a ser testadas suas reações, os resultados que teriam, mas aí que surgiu o primeiro problema que precisou fazer com que o projeto fosse encerrado. Logo, uma mulher morreu. A história conta que ela morreu por ter perdido as funções cerebrais e forçou com que tivessem que encerrar todos os outros testes, porque basicamente também todos os outros indivíduos estavam apresentando altos níveis de ansiedade e raiva, tipo, estavam tendo mutações sinistras ali. E aí qual que foi o passo seguinte? Foi selar o refúgio, deixar quieto os indivíduos que estavam ali e fechar o lugar. Mas basicamente o grande ponto que resultou esses testes e outras coisas foi os super mutantes, que são uns indivíduos que são possíveis, a gente vê em Fallout, que não foram apresentados na série ainda, mas são seres que inclusive são conscientes, andam armados, mas assim, perigosos, né, grandes, sinistros. O que aconteceu foi que esses super mutantes se desenvolveram ali dentro e conseguiram achar uma saída para o refúgio e começaram a ameaçar a humanidade do lado de fora. O principal ponto que a gente vê é que eles vão para a superfície, sequestram humanos, levam para dentro do refúgio para transformar eles. Só que o que aconteceu é que em um certo ponto o vírus, né, que é esse vírus que a Vault-Tec estava usando para testes, se esgotou. Esses super mutantes não estavam conseguindo transformar outros e acabaram virando um grande grupo ali de mutantes em si. Foi isso que esse experimento básico aí desse refúgio gerou. São um problema e que devem ser um problema para a história mais para frente. E aí vamos seguir para um outro, com uma outra categoria, um outro experimento diferente com humanos aí, que eu acho também que
esse pode acabar sendo apresentado na próxima temporada de Fallout, ainda mais que acontece na região próxima a New Vegas. Eu tô falando do Refúgio 22, que é basicamente aí, você pode dizer, o refúgio das plantas. É, no meio da natureza. Esse foi feita a entrada no meio da mata, você pode até ver a imagem da entrada do refúgio em Fallout New Vegas. E basicamente o objetivo desse refúgio era fazer experiências com plantas, experimentos com plantas e alguns animais também. Tipo, tinha até uma causa em tese nobre, né, que era para facilitar cultivar mais alimentos no futuro, descobrir novas formas, mas o problema foi com um dos experimentos que foi colocado ali, que seriam ali uns esporos de plantas. Esse experimento acabou entrando em contato com os sobreviventes de dentro do refúgio e transformou eles em certos monstros mortos-vivos, sinistros, outro tipo de mutação muito louca. Pessoas fundidas com plantas, conhecidos como spore crawlers, que podem ser perigosos, exatamente. Em tese, né, o que sobrou desse bunker, desse refúgio aí foi isso. No jogo em si tem como você visitar, você conhecer, você ver mais os restos ali, né, o que aconteceu depois. É mais um ponto, mas agora a gente chega na categoria dos outros que mexem com a mente de uma forma muito sinistra. Por exemplo, esse aqui que é o da realidade virtual. Esse aqui é sinistro, meu rapaz. Vamos falar do Refúgio 112. Pois é, o refúgio que é possível a gente ver ali em Fallout 3. Esse aqui é pesado. Trata-se de um dos últimos refúgios a serem construídos, tá? Antes de começar tudo. E foi criado para um número limitado, para menos pessoas do que o normal dos outros aí. Era para somente 85 ocupantes. Por quê? Porque o objetivo era colocar esses ocupantes em módulos de realidade virtual para testar eles ali. E, tipo, eles sabiam disso. Você pode ver imagens dos módulos aí, né? Alguns deles, tipo, os sobreviventes sabiam do que eles estavam passando ali, dos testes que eles iriam enfrentar. Só que o que eles não sabiam é que ao entrarem nesses módulos de realidade virtual, o supervisor do refúgio iria assumir o controle total sobre eles, sobre suas experiências, sobre tudo, tipo, sem poder sair. Ninguém poderia sair dos módulos sem que o supervisor quisesse. Então, as pessoas começaram a ser completamente controladas e submetidas a realidades alternativas. Com essas telas de realidade virtual, colocaram eles para vivenciar diversos acontecimentos diferentes da humanidade, guerras, conflitos. Os sobreviventes ali se tornaram basicamente brinquedinhos do supervisor, do cara que comandava esse refúgio. E ele sim se divertia com o sofrimento deles. A história conta que em alguns pontos ele matava virtualmente algumas pessoas, fazia elas sofrer, depois ressuscitava, reiniciava essas pessoas ali. Fazia várias coisas doentias nesses módulos sinistros de realidade virtual. Então sim, esse é um dos bunkers, um dos refúgios mais pesados de Fallout. Mas aí tem mais. Vamos seguir para um que foi colocado em um dos jogos por DLC, né? Um conteúdo extra ali que você tinha que pegar para o jogo. Eu quero falar sobre o Refúgio 118. Esse mesmo, lá de Fallout 4. É possível a gente ver na DLC de Fallout 4. Basicamente, o que a gente conhece sobre isso, o que a gente consegue entender, é que é um refúgio que dividiu as pessoas também, só que de uma forma um pouquinho diferente, não foi em setores. Esse refúgio basicamente selecionou alguns poucos indivíduos ricos que poderiam ter seus benefícios de luxo e outras coisas, enquanto do outro lado, boa parte, né, muito mais gente, estava na categoria dos trabalhadores pobres, que não viviam uma boa vida e viviam numa seção apertada ali de dentro do refúgio, só pra eles. E aí o que aconteceu no final das contas a partir desse experimento? Depois de tudo, é possível a gente ver no jogo que todos os trabalhadores pobres morreram, sobraram somente os ricos que fizeram isso aqui que você tá vendo na tela, colocaram seus cérebros em robôs para que pudessem viver a vida eterna e em tese. Seria o princípio deles. Então você vê robôs com esses cérebros, situações sinistras e pesadas, e vê os restos, né, do que foi essa divisão entre ricos e pobres. Só que assim, nada que eu falei até agora nesse vídeo dos refúgios, eu acho que bate os dois próximos que eu tenho pra falar. Por isso que eu deixei pro final, porque o nível de gravidade e nível de sinistro é muito louco. Vamos falar agora sobre o Refúgio 12. Que você pode ver por uma imagem diferente, né, imagens de menor qualidade, uma perspectiva diferente de jogo, porque esse Refúgio 12 a gente vê dele no Fallout 1, no primeiro Fallout. E assim, isso aqui seria algo muito pesado se trouxessem na série, tá? Porque é o seguinte, nesse refúgio, o que a Vault-Tec fez? Eles basicamente tinham interesse em fazer um certo estudo ali, um estudo sobre os efeitos da radiação nos seres humanos. Qual que foi a forma que eles escolheram para fazer isso? A forma mais cruel e sinistra possível. Pelas informações que a gente tem no jogo, a Vault-Tec
aqui projetou a porta do refúgio para não se fechar completamente quando as bombas caíssem. Então, tipo, enquanto todos os outros fechavam e lacravam, protegia da radiação, aqui não. A porta ficou aberta e a radiação entrou no refúgio. E o que aconteceu? Fez com que vários dos sobreviventes morressem e os que ficaram vivos ali como ghouls, necróticos. A gente viu um necrótico aí, né, nessa história do Fallout na série, que é o Cooper Howard, mas de volta ao refúgio 12, não restou ninguém normal ali, foi exatamente isso que aconteceu. Mas aí eu tenho que partir para um outro que o número é bem próximo ali, né, o próximo refúgio, e esse aqui é uma das histórias mais completas que eu tenho que trazer, e talvez para muitos seja o mais pesado em si. Eu quero falar sobre o refúgio 11. Que a gente vê em Fallout New Vegas. Dá pra ver mais dele ali. O que aconteceu nesse lugar, meu rapaz? Qual que foi o experimento aqui? Eu vou te explicar. Basicamente, os indivíduos, né, entraram ali normalmente. A porta do refúgio selou quando tudo começou, tudo ok. Só que o grande ponto é que quando eles entraram, os indivíduos ali, o computador, a inteligência artificial da Vault-Tec que estava comandando o lugar, informou eles que uma vez por ano, os sobreviventes precisavam escolher um indivíduo ali para ser sacrificado, para matarem, para que assim eles pudessem viver uma vida normal. Uma vez por ano tinham que matar uma pessoa, ou pelo contrário, se não fizessem isso, todos ali dentro iriam morrer. Só que aí eis uma questão, essa segunda parte de que todos iriam morrer era um blefe, né, uma certa mentira. Se em um certo ano eles não quisessem matar uma pessoa e só enfrentassem e falar, não vamos matar ninguém, a inteligência artificial não ia matar ele. Era basicamente um ponto para testar a humanidade das pessoas, né, então eles seriam parabenizados pela sua humanidade por não terem matar ninguém, a porta do refúgio se abriria e eles estariam livres, né, depois de um certo tempo. Só que a questão é que não foi bem assim que os habitantes interpretaram, né? Eles estavam presos no lugar, receberam essa mensagem, essa ameaça e começaram a seguir a risca. Então o que aconteceu foi, o refúgio aqui passou 16 anos em um processo democrático de eleições para todo ano escolher quem eles iriam matar, quem eles iriam sacrificar. Como se fosse para escolher um líder, só que na verdade aqui era para escolher quem iria morrer. Então vote para não sei quem, vote e não sei quem. Lados foram se dividindo, foram tendo propagandas políticas, foram tendo diversos pontos assim. Até mesmo corrupção e manipulação de eleições começou a acontecer nesse lugar, que foi o que gerou meio que o fim de boa parte dos indivíduos ali. Os certos grupos políticos, quase partidos políticos que se formaram ali dentro se dividiram e aconteceu uma certa luta armada ali dentro que matou quase todos os sobreviventes ali e sobraram somente 5 vivos. E aí que vem o ponto sinistro, né? O grande ponto pesado. Quando esses 5 sobraram ali, eles decidiram ter um último sopro de humanidade. Eles decidiram, sem saber de nada, enfrentar a inteligência artificial, enfrentar o computador ali. Pela primeira vez, em 16 anos, eles decidiram virar pro computador e falar, não vamos matar ninguém. A gente cansou disso. E aí, o que aconteceu? Eles receberam o parabéns. Eles receberam a grande mensagem de parabéns pelo seu nível de humanidade e todas as outras coisas e foram libertados. Só que aí a grande questão, no momento que isso aconteceu, boa parte, tipo, a maioria esmagadora do grupo já tinha morrido sem saber disso. Então, os 5 que ficaram vivos ali, que restaram, ficaram se culpando muito por terem feito isso, por terem deixado essas pessoas todas morrerem e nunca terem enfrentado e falar, não vamos matar ninguém, pra ver o que aconteceria. No final, esses 5 restantes aí sobreviventes, uma parte ali queria tirar sua própria vida como culpa, né, pelo que eles fizeram, por ver que, afinal das contas, era só fazer isso, só que outros não queriam e tudo resultou na morte de 4 deles. Em tese, dá a entender que um desses 5 matou os outros 4 e ficou vivo. Quando você visita o refúgio, você pode encontrar os ossos, né, os restos ali dos 4 e um deles, que é o único sobrevivente desse refúgio, ninguém sabe o paradeiro dele. Meu rapaz, seria uma outra história sinistra de se adaptarem na série, caso queiram. Coloque nos comentários qual dessas histórias de refúgios aqui você achar mais pesada, a mais sinistra, qual que você gostaria de ver na série. Eu sei que tem outras mais, se vocês quiserem eu trago outro vídeo além desse aqui. Deixa o like, ajuda muito na divulgação, se inscreva no canal pra você não perder nada. E no mais é isso aí, já eu tô de volta, um abraço, fui!